Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né, na nossa leitura, mais um tempo aqui com o Senhor. E tem sido muito bom, né, estar aqui dentro do livro de Provérbios, lendo, observando, meditando em cada um desses versículos que Salomão deixa para nós, como um grande livro de conselhos do maior sábio, né? Provérbios, ele tem essa intenção de nos chamar a atenção para situações da nossa vida e nos dar então conselhos para elas, segundo os parâmetros da palavra de Deus. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já começa a nossa leitura. Jesus, muito obrigada. Queremos te agradecer, Deus, por mais esse dia, por mais essa semana que o Senhor já tem nos dado alguns dias dela, e nós somos gratos pela nossa saúde, pela nossa alegria, Senhor, pela graça de te encontrar todos os dias, tanto ao acordar quanto ao deitar. Temos sido imensamente, Senhor, alegres por te conhecer, por prosseguir em te conhecer. Obrigada, Jesus, por cada dia que o Senhor tem nos ensinado. Eu quero ser cada dia mais, Senhor, chamada para esse lugar de intimidade, que esse lugar seja o lugar de maior desejo do meu dia, que esse lugar seja o lugar de maior prazer no meu dia. Obrigada, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos. Continua ministrando, Espírito Santo, o nosso coração, a nossa mente, que o nosso espírito seja cada dia mais edificado, Senhor. Que o nosso espírito seja cada dia mais realmente construído no Senhor, e assim nós possamos ser fortalecidos no nosso homem interior, para que o nosso homem exterior, mesmo sendo cada dia mais, Senhor, envelhecido, deteriorado, né, pelo tempo, pela idade, pelas dores, pelas emoções, nós estejamos firmes e fortes no nosso homem interior, nosso espírito. Obrigada, Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigada. Amém. Vamos lá, gente. Então, hoje, semana 24, dia 3, né? Dia 7 de junho, hoje, quarta-feira. E nós vamos, então, continuar dentro do livro de Provérbios, capítulo 10, 11 e 12. Então, Provérbios, capítulo 10, versículo 1 diz assim: Estes são os provérbios de Salomão. O filho sábio traz alegria ao pai. O filho sem juízo traz tristeza à mãe. As riquezas ganhas com desonestidade não servem para nada. Uma vida honesta livra da morte. O Senhor não deixará o justo morrer de fome, mas impede que os maus consigam o que tanto desejam. Quem é preguiçoso no seu trabalho fica pobre depressa. Quem trabalha com diligência acaba ficando rico. O filho sábio faz a colheita no verão, mas aquele que dorme durante a colheita é um filho que causa vergonha. O justo é coroado com bênçãos, mas na boca do perverso mora a violência. Todos lembram com alegria de um homem justo, mesmo depois de morto, mas o nome do homem mau é desprezado e jogado na lama. Os sábios aceitam com alegria as instruções que recebem, mas quem não tem cuidado com o que diz acaba arruinando sua própria vida. Quem leva uma vida decente e honesta não tem nada a temer, mas quem anda pelo mau caminho acaba sendo desmascarado. Quem esconde a verdade causa tristeza, e o insensato de lábios acaba arruinando sua vida. As palavras do justo são fonte de vida, mas as palavras dos perversos abrigam a violência. O ódio só produz brigas e confusão, mas o amor esquece e perdoa todas as ofensas. Nos lábios do prudente está a sabedoria, mas quem não tem bom senso será castigado. Os sábios acumulam conhecimento, mas o insensato fala sem pensar e logo traz a desgraça. Os bens do rico são sua cidade fortificada, e a pobreza dos pobres é a sua ruína. O justo ganha a vida com seu trabalho, mas o ganho do perverso leva ao pecado. Quem aceita ser disciplinado está andando no caminho da vida, mas quem rejeita a correção desvia outros do caminho.
O coração cheio de ódio produz lábios mentirosos. Quem espalha calúnia não tem juízo. Quem fala demais acaba pecando. O sábio e ajuizado consegue controlar sua língua. A língua dos justos é como prata pura, mas as palavras de um insensato não valem nada. As palavras do justo fazem bem a muita gente, mas o insensato morre por falta de juízo. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristeza e preocupações. Para o homem tolo, praticar a maldade é um prazer, mas o homem sábio se alegra na sabedoria. O homem mau receberá como castigo exatamente aquilo que ele teme, mas os desejos do justo se tornam realidade. O perverso será destruído de repente, como a chuva de verão que cai e logo passa, mas o justo permanece firme para sempre. O empregado preguiçoso é como vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos. O temor do Senhor aumenta a duração de sua vida, mas a vida do perverso será curta. A esperança do justo se transforma em alegre realidade, mas os sonhos dos perversos nunca se realizam. O caminho do Senhor dá força e segurança aos íntegros, mas causa a desgraça de quem pratica o mal. Nada pode destruir a vida do justo, mas os perversos desaparecerão da face da terra. A boca do justo diz palavras sábias, mas a língua perversa será exterminada. O justo sabe dar uma resposta boa e agradável, mas a boca do perverso só conhece a maldade. Os textos de agora em diante, eles tendem a parecer meio que isolados, né? Se nós pegássemos versículo a versículo, ele teria muito mais sentido, né, no que Salomão está dizendo, do que pegar um capítulo inteiro, do que pegar vários versículos juntos. Por quê? Porque ele está liberando pequenos conselhos, né? Como se fossem palavras de sabedoria mesmo, como o próprio livro tem a intenção. Então, percebe-se que provérbios geralmente tem a ver com frases de efeito, com frases que fazem a gente refletir, com frases que fazem a gente, então, examinar as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E é isso que os textos agora vão parecer. Então, ler um capítulo inteiro parece não fazer muito sentido, mas quando se lê versículo a versículo e para-se para meditar e ver o que Salomão está ensinando, a gente consegue extrair muito mais do que do capítulo inteiro, tá bom? Então, meu conselho é que você gaste tempo com o livro de Provérbios. Ele não é um livro para se ler corrido, assim como a gente está fazendo, né? O meu conselho era mais que a gente lesse realmente pausadamente, meditando em cada palavra, trazendo um entendimento em cada versículo. Eu acho que faria muito mais sentido. Capítulo 11. O Senhor repudia as balanças desonestas, mas os pesos justos lhe dão prazer. Quando chega o orgulho, vem a desgraça, mas com os humildes está a sabedoria. O homem justo é guiado pela sua honestidade, mas a falsidade do perverso leva à destruição. Quando chegar o dia do juízo, as riquezas não salvarão ninguém, só a justiça livra da morte. A honestidade do justo corrige os seus passos, mas o perverso é derrubado pela sua própria maldade. Os justos são liberados pela sua justiça, mas a maldade dos perversos será uma armadilha onde eles cairão. A morte acaba com a esperança do perverso. Tudo o que ele esperava dá em nada. O homem justo é salvo do sofrimento, e este recai sobre os perversos. O homem mau usa suas palavras para destruir o próximo, mas o justo se livra pelo seu conhecimento. A cidade inteira comemora o sucesso do justo, e há canções de alegria quando morre um homem perverso. A bênção do justo faz a cidade progredir, mas a influência dos maus a destrói. Quem discute com o vizinho mostra que não tem juízo. A pessoa sábia prefere ficar calada. Quem gasta de falar mal da vida alheia vive espalhando boatos, mas a pessoa de bom senso guarda segredos. Uma nação onde faltam homens sábios cai, mas se há conselheiros prudentes, o povo vive em segurança. Quem se oferece para garantir o crédito de outra pessoa acabará pagando caro por isso. Se você se negar a fazê-lo, estará seguro.
A mulher bondosa e sincera ganha honra para si da mesma forma que os homens ricos usam sua riqueza para conseguir mais riquezas. Quando você faz o bem a outra pessoa, faz o bem a si mesmo. Quando você faz o mal a alguém, está ferindo a si mesmo. O perverso ganha riquezas que duram apenas um momento, mas quem vive praticando a justiça terá uma recompensa segura. Duas coisas são absolutamente certas. Quem pratica a justiça anda pelo caminho da vida, e quem pratica a maldade caminha direto para a morte. O Senhor detesta o perverso de coração, mas se alegra com as pessoas sinceras e obedientes. Esteja certo de que os perversos não escaparão sem castigo, mas os justos serão poupados. Uma mulher bonita que não se porta decentemente é como uma joia de ouro enfeitando o focinho de um porco. O bem que os justos planejam traz felicidade. A esperança do perverso, no entanto, acaba se transformando em ira. Quem reparte generosamente seus bens vê suas riquezas aumentarem. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita acabará na pobreza. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. O povo amaldiçoa o comerciante que esconde a mercadoria, mas abençoa quem vende o alimento na hora da necessidade. Se você procura fazer o bem, será respeitado, mas quem procura maneiras de fazer o mal receberá o mal como recompensa. Quem confia em suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem se revolta contra seus pais e perturba sua família ficará sem qualquer herança. O tolo acabará sendo servo do sábio. O homem justo é como a árvore da vida, e aquele que é sábio conquista almas. Se os justos são castigados durante esta vida por causa de seus pecados, o que acontecerá ao perverso e ao pecador? Então, percebem? Eu tenho a impressão de que cada versículo ele tem um sentido próprio, né? Ele tem um sentido único, ele tem um sentido em si mesmo, né? Então, a gente pode pegar versículo a versículo aqui e conseguir extrair verdades espirituais, ensinos, palavras de sabedoria de Salomão para a nossa vida como um todo, né? Ele está falando de vários assuntos: família, filhos, esposa com marido, vida financeira, ser fiador do próximo, ser justo nas suas palavras, agir bem e honestamente nos seus negócios. Então, Salomão tem toda a sabedoria para nos ensinar em cada um desses versículos. Capítulo 12. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o tolo odeia a repreensão. O Senhor abençoa o homem que pratica o bem, mas condena o homem que vive planejando o mal. A maldade nunca produz uma vida feliz e bem-sucedida, mas a justiça dá ao homem uma base bem firme para a vida. Uma esposa fiel e dedicada é a coroa do seu marido, mas uma esposa leviana é como uma doença nos ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas o perverso só pensa em maldades e mentiras. As palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas as palavras dos justos salvam vidas. Os perversos serão destruídos e desaparecerão, mas a casa dos justos permanecerá para sempre. Todos elogiam o homem segundo a sua sabedoria, mas o homem que tem a mente cheia de maldade e maus pensamentos é desprezado. É melhor ser humilde e aceitar um serviço pesado do que contar vantagens sobre as próprias habilidades e acabar passando fome. O justo se importa até com o bem-estar de seus rebanhos, mas no coração do perverso só há lugar para a maldade. Quem trabalha com dedicação e se cansa plantando e colhendo terá fartura de alimentos para sua família, mas quem fica apenas sonhando com um serviço melhor não tem juízo. O perverso inveja o que os outros conseguem com suas maldades, mas a raiz do justo floresce. Os maus estão sempre metidos em problemas por causa das suas palavras maldosas, mas o justo escapa dessas dificuldades por falar a verdade. Quem fala a verdade receberá benefícios. Quem ajuda outros com as suas mãos será recompensado. O tolo sempre acha que sua opinião é a única certa, mas o sábio ouve os conselhos com atenção. O tolo logo explode de raiva por qualquer motivo,
mas o homem sábio nunca perde a cabeça e ignora o insulto. Quem testemunha a verdade ajuda a justiça a triunfar, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como uma espada afiada, mas as palavras do sábio trazem a cura. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a mentira tem a vida curta. O coração de quem vive planejando maldades está cheio de engano e falsidade, mas quem usa suas palavras para promover a paz tem o coração cheio de alegria. O justo não passará por sofrimentos, mas o perverso está coberto de dificuldades. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas tem grande prazer nas pessoas que falam a verdade. O homem sensato não fica exibindo seu conhecimento, mas o tolo demonstra a todos sua ignorância. Quem se esforça ao máximo no trabalho chegará a uma posição de liderança, mas o preguiçoso acabará como escravo. Um coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado, mas uma palavra amiga renova as forças. O justo ajuda o próximo a vencer na vida, mas o perverso só prejudica e destrói. O preguiçoso nem se dá o trabalho de cozinhar o animal que caçou, mas o homem trabalhador dá valor aos seus bens. Quem segue pelo caminho da justiça encontrará a vida, o caminho que nos preserva da morte. Salomão deixa um legado de conselhos e de sabedoria que nos serve para tudo que precisamos da nossa vida. O livro de Provérbios, na minha opinião, é o livro que o crente mais deveria ler, que o cristão mais deveria ler. Ele deveria meditar, ele deveria buscar esse entendimento, ele deveria realmente buscar sabedoria dentro de cada um desses conselhos que Salomão deixa para nós. É um livro para se ler várias vezes durante o ano, né? Pelo menos aí umas 2 ou 3 vezes. E com certeza os seus pensamentos, a sua maneira de agir no dia a dia seria melhor, né? A nossa seria melhor. Então, que a gente possa realmente ir examinando essas escrituras, como a palavra diz, né? Examinar as escrituras, porque é nelas que nós temos vida eterna. Então, Salomão nos ajuda bastante com seus provérbios, com certeza. Amém, queridos? Terminamos aqui nossa leitura de hoje. Amanhã a gente continua aqui em Provérbios, né? Durante toda essa semana a gente está aqui dentro do livro de Provérbios. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem muito para nos ensinar durante essa semana. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura, para continuar o nosso tempo com Deus. Que Deus abençoe, viu? Até amanhã.